Gente de Deus, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando a palavra. Hoje, fazer algo que eu não estou muito acostumado a fazer, mas estou em paz, tá, Eli? Que eu mudei tudo que eu ia falar. Normalmente eu sou bem criterioso, assim, preparo tudo. Aí o Eli falou, chega no horário, porque você vai ver o seminário também. A gente tem feito seminários, são aulas bem práticas e tal, e aí depois você traz a palavra. Eu tinha pensado numa coisa, mas aí o problema de chegar antes de ver o seminário é que Deus já vai falando com a gente no seminário, aí fui anotando aqui. Então me desculpa, irmão, se estiver meio confuso, mas eu acho que é bem simples que eu queria compartilhar com vocês. Espero que isso fale mesmo ao coração de vocês, essas duas passagens bíblicas que eu queria que a gente olhasse. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia aí no celular, depende, no livro de Números. Números, ligar a sua Bíblia, né, no seu celular, pode ser hoje em dia, se tiver bateria ainda, né? se você carregou, como a gente... Livro de Números, no capítulo 11. É um livro que às vezes a gente passa meio batido, né? Tem muitas listas de nomes estranhos, muitos números, né? E, como diz o nome, e às vezes a gente não olha para algumas histórias que tem aqui. E no capítulo 11, no versículo 4, tem uma história que eu acho que Deus quer falar com a gente nessa manhã. Números 11, no versículo 4. Encontrou aí, irmão? Números 11, 4. Eu vou ler aqui na versão NVI, você vai me seguindo aí. Vou ler do 4 até mais ou menos no 7 ou 8 aqui, eu acho. O título que está aqui na minha Bíblia é A Reclamação do Povo. Não sei como é que está aí na sua. Reclamação é por aí também? Murmurações. Diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se ou murmurar, e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como a semente de coentro e tinha aparência de resina. E o povo saía colhendo maná nas redondezas e moía no moinho, ou socava no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha um gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Até aí. Queria pensar sobre contentamento, sobre gula e sobre inveja, recalque. Dia desses, irmãos, eu estava na rede social, lá no meu Facebook, descendo no timeline, e aí, normalmente as pessoas que aparecem, pessoas que parecem com a gente, que têm os mesmos interesses com a gente, o Facebook faz um negócio lá que aparece quem é parecido ou quem é muito diferente, só bem polarizado assim. E aí eu encontrei um amigo meu, também que é pastor de jovens, numa igreja lá em Alphaville, e esse colega a gente estudou na mesma sala, quando a gente estudou teologia na época, muito amigo meu, brother mesmo. E aí ele estava dando uma notícia, ele tinha posto uma foto lá de um resultado num site, e ele estava compartilhando uma grande notícia que era a seguinte: ele tinha ganhado uma bolsa para ele estudar nos Estados Unidos, na Califórnia, 3 vezes por ano ele ia ganhar esse curso lá, sobre ministério com jovens, para líderes de ministérios de jovens do mundo todo. Então ele tinha ganhado de presente, ele só ia ter que pagar passagem, tudo lá, estadia, curso, tudo ele ganhou. Curso maravilhoso. Ô, glória, né? Aí eu li aquilo e aí eu tive uma sensação. Aquela sensação de que eu merecia isso mais do que ele. Sensação de por que eu perdi essa. Aquela sensação de o que eu estou perdendo tempo lá na minha igreja onde eu estou. Aquela sensação, sabe, aquela coisa, aquela inquietação, aquele recalque, né? O famoso recalque, aquela inveja. Mas sutil, leve, porque eu também estava feliz por ele. Mas lá dentro, que negócio é esse que a gente sente? Que coisa é essa doida que a gente sente, pessoal?
E eu acho que essa história que a gente leu, o pessoal estava sentindo algo parecido, só que em relação ao passado deles, não a outras pessoas. Eles dizem o texto que eles começam a reclamar e começam a ficar descontentes com o que eles tinham e querer o que eles tinham lá atrás. Algumas coisas interessantes desse sentimento que se espalha aqui nessa história que eu acho que tem a ver com a gente. Logo no primeiro versículo diz que eles foram contagiados, né? Que tinham no meio do povo israelita. Qual que é o contexto aqui? Eles estão lá, né, no deserto, foram tirados da escravidão do Egito com a mão poderosa, milagrosa de Deus, estão sendo guiados lá pelos sinais, pela nuvem, pela chama e para a promessa, estão sendo guiados para a promessa. E no meio disso estão sendo alimentados por Deus, pelo maná, pelas codornizes, e parece que tinham estrangeiros que estavam no meio, que devem ter saído do Egito com eles, ou que entraram no meio do caminho, não sabemos como, tinha os estrangeiros lá no meio. E esses estrangeiros começaram a reclamar daquela comida, que era sempre a mesma, sempre maná, começaram a reclamar, e aí, a culpa dos estrangeiros. Então, a moral da história do dia é, não fique perto dos estrangeiros, amém, vamos para casa. Não. Os estrangeiros reclamaram, 5 minutos depois eles estavam reclamando também. Então, eles estão tão errados quanto, eles só se contagiaram. Você já foi contagiado pela reclamação de outras pessoas? Fica na fila do banco para você ver. Pessoal, ninguém fala, nossa, vou te contar uma coisa boa que me aconteceu hoje. Pessoal, começa a reclamar. E reclama. E agora que você vai ver, você está reclamando junto. E a gente vai numa espiral de reclamação. O ambiente de trabalho, em relação ao superior, ao chefe, às condições, ao salário. O pessoal começa a reclamar da comida que serve na empresa. E começa a reclamar, e aí quando você vai ver, você está reclamando junto. Afinal de contas, aquela porcaria daquela comida. A gente se contagia muito fácil, né, com o descontentamento dos outros. Quando vai ver, está descontente junto, reclamando junto. Doideira, né? E aí, quando a gente vai ver o descontentamento deles, eles vão para essa seguinte lembrança, versículo 5. Eles lembram de como era bom uma coisa que eles tiveram no passado. A gente tem saudade, a gente queria carne, não esse pão. E a gente lembra de quando lá no Egito, a gente comia peixe e comia de graça. E eles ficam, como era bom aquele peixe. Eles começam a imaginar que também que eles podiam comer legumes e vegetais, pepinos. E eles começam a pensar em comida, igual o Rodrigo estava aqui naquela hora que você falou da lasanha. Eles ficam pensando em comida e tal. Olha só, gente, eles estão onde que eles estavam andando mesmo? No deserto. Eles querem peixe. E eles queriam legumes, assim, com bastante água, pepino. No deserto, tá certo. Não tem o mínimo cabimento essa lembrança deles. Não faz nenhum sentido. Não é que eles estão lembrando, nossa, eu preciso melhorar, eu preciso recarregar minhas energias, preciso simplificar minha vida. Não, eles estavam numa viagem que não tem nada a ver. Eles estavam lembrando de peixe não tem no deserto, legume não tem no deserto. Espera aí, vai devagar. Fora isso, olha o que eles falam. Os peixes que a gente comia de graça no Egito. Espera aí, o faraó dava comida de graça para eles? Eles eram escravos. Não era nada de graça. A sua vida é do cara. Você trabalha de graça para ele a sua vida inteira. E o peixe era de graça? Mas de graça nada. Você pagava com muito custo aquele peixe. E agora você lembra como se fosse de graça? Os caras não estão na realidade. Eles não estão sintonizados com a realidade. Eles estão contaminados pelo descontentamento, pela murmuração, então com uma nostalgia, uma lembrança que é totalmente distorcida e mentirosa, e de repente na frente deles tem um milagre, que é o maná, e eles nem dão valor. Deus está mandando comida do céu para os caras, que tem gosto de azeite, e eles ficam lembrando de uma coisa que nem era desse jeito que eles estão lembrando, não era de graça. Coisa de doido. Já aconteceu com você? Quando a gente é contaminado por um descontentamento, a gente se deixa levar por uma reclamação, e aquilo que tem diante de nós, que muitas vezes é um milagre, foi uma porta que Deus abriu e me colocou no lugar onde eu estou. Foi uma provisão de uma pessoa que Deus pôs para caminhar ao meu lado, de uma igreja que Deus pôs para eu servir e pertencer.
e coisas desse tipo, que são coisas que Deus colocou. E aí eu fico lembrando de um tempo que não existiu, de uma coisa, aquela história de, eu era feliz e não sabia. Mas você nunca foi feliz. E continua, nunca vai saber com esse pensamento. É mentira. Sabe aquela impressão, nossa, aquele banho de mar que eu tomei uma vez, que foi maravilhoso, e nunca mais consegue tomar um banho de mar gostoso igual aquele. E aquilo que está diante de você, que Deus te deu, ou que Deus me deu, a gente não aproveita, não valoriza e não desfruta. A gente é roubado de experimentar aquilo. Só eu que me sinto assim? É forte, não é, gente? Muitas vezes a gente experimenta isso. Em relação, às vezes, a pessoa que está do nosso lado, seja o marido, a mulher, o noivo, a noiva. Uma comparação, uma reclamação, sem perceber a bênção que Deus deu para a gente ali, naquela pessoa, ou dos filhos, ou dos pais. A adolescente é uma raça descontente, né? Eu não pedi para nascer, você não dá nada. Às vezes tem o inverso também, né? O filho de fulano, o filho de ciclano. Fulano dá alegria para não sei quem. A gente descontente com aquilo que está diante de nós. Uma característica mais doida ainda disso é que normalmente a gente vai da reclamação e do descontentamento para a inveja do que o outro tem, normalmente quando a pessoa é muito parecida e muito próxima da gente. O que eu quero dizer? A gente não tem inveja de uma coisa que é muito distante da gente ou que a gente não valoriza. Por exemplo, eu não tenho... Se passar um cara com uma Mercedes, 0 quilômetros, toda brilhando, polida, eu não sinto inveja porque, sinceramente, eu não sou um cara ligado com carro. Demorei 10 anos para tirar uma carta de motorista. Eu prefiro pegar um Uber. Não sou ligado com carro. E também, se fosse, no máximo, se fosse alguém da minha idade que não tem carro e que comprasse o primeiro carro, o primeiro Poisé lá, de usado, eu ia falar, o cara comprou um carro, você está muito mais perto de mim. Agora, o Mercedes, está um ano-luz na minha frente. Eu olho o Mercedes, não é a minha realidade, eu nem sinto vontade de ter aquilo, porque não parece comigo. Agora, um amigo que estudou comigo na minha sala, que é pastor de jovens igual eu, e que está estudando nos Estados Unidos, que negócio é esse? E outra, estudar eu adoro, estudar teologia eu adoro mais ainda, nos Estados Unidos, louco! Eu valorizo isso, por isso que eu quero ter. Um carro novo não faz o mesmo sentido para mim. Então, às vezes, as pessoas que estão mais perto da gente, que mais se parecem com a gente, valorizam a mesma coisa que eu. Talvez você goste de carro. Talvez quem está perto de você, o pessoal que tenha carros novos. Então, talvez um carro novo é algo que te desperta isso. Diferente do meu caso. As pessoas mais perto de nós, às vezes entre irmãos, essa comparação e esse olhar e a vontade de ter o que o outro tem. É sujo, não é, gente? O diabo é sujo, o pecado é sujo. Nas pessoas que parecem, nas pessoas que estão perto da gente, a gente se nutre de um sentimento tão sujo. E aí? Para onde que a gente vai vendo isso que acontece com a gente? Eu queria terminar pensando duas coisas. Queria que a gente convidar você a abrir no Salmo 73. Salmo 7,3. Salmo de Asaf. Está familiarizado com esse salmo? Ele é uma coisa de doido. Sete três, 73. Salmo da família de Asaf. Encontrou aí? Na sua Bíblia ou no seu dispositivo? Aqui a gente vê um homem que está no mesmo processo que eu identifiquei comigo e de repente com você, que a gente viu aqui do povo no deserto. Ele está num processo de descontentamento em relação a quem ele é e o que ele tem diante de Deus. E ele está num processo de olhar ao redor e enxergar como os outros têm coisas que ele não tem, e isso consome ele. Eu vou ler a primeira parte onde ele descreve isso, me acompanhe vendo o sentimento aqui. Diz assim no versículo 1: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram.
Por pouco eu não escorreguei, porque eu tive inveja dos arrogantes, quando eu vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles têm o corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos, dos problemas de todos. Eles não são atingidos por doenças, estão saudáveis como os outros homens, e por isso o orgulho lhes serve de colar. Por onde eles vão, eles estão cheios de orgulho. Eles se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, e na sua arrogância eles ameaçam com opressão, com a boca eles arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe as suas palavras, até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Eles são ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Certamente para mim foi inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, porque o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim até aí. Deixa aberto aí que a gente já volta para esse salmo. Rapidinho, vocês perceberam o mecanismo nele? Ele começou a olhar para o lado e ele começou a ver como ele, que era tão puro e fiel a Deus, tão entregue, tão crente, ele estava cheio de problema todos os dias. Onde ele olhava na vida dele, ele via doença, problema, desgraça, doença, problema. E a hora que ele olhava pessoas totalmente alheias a Deus, que olham para cima e falam: ah, Deus, quem é Deus? Então, aqui sou mais eu. E essas pessoas pareciam sem nenhum problema, totalmente donas de si mesmas, e fazem o que querem e ainda são arrogantes sem falar isso. E ele falou: até que eu tentei ficar entendendo a minha vida, e eu falei: isso é pesado demais para mim. Distorção, descontentamento, murmuração, inveja, o coração dele tomado por isso, não é? E aí ele tem o seguinte movimento, que muda toda a perspectiva dele. Vamos ler o próximo versículo, que era o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Até aí a gente já continua. Aonde que ele entrou, gente? Na presença de Deus. No santuário de Deus, por assim dizer. E aí ele compreende. Ele estava com a visão de mundo distorcida, a visão de realidade distorcida. Ele entrou na presença de Deus e parece que ele ganhou um novo óculos, um novo jeito de olhar, e começou a enxergar as coisas como elas são. E então ele começa a enxergar as coisas como elas são. E a gente vê a continuação do Salmo. Vamos ver como é que ele enxerga as coisas depois de experimentar a presença de Deus. No versículo 18. Certamente os põe em terreno escorregadio e os faz cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, eu agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era como de um animal irracional. Contudo, eu sempre estou contigo. O Senhor toma minha mão direita e me sustém. O Senhor me dirige com o teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e eu proclamarei todos os dias os seus feitos. Amém. Percebem a diferença, irmãos? Experimentando a presença de Deus, ele passa a enxergar as coisas como elas são, e aí ele percebe que essas outras pessoas que ele estava olhando é muito passageiro. Ele usa uma imagem aqui que é um sonho, que na hora que você está num sonho, aquilo é muito real, na hora que acorda, não consegue nem lembrar muito bem para falar como era, que acabou já. A vida deles é passageira, de uma hora para outra cai de repente. Mas ele, o tesouro dele estava nos céus, onde ninguém podia tocar, e aqui tudo que ele tinha
era estar com Deus, e ainda que o corpo dele não estivesse desfalecendo, porque esse cara parece que está doente mesmo, fala, o Senhor é meu refúgio, a minha herança, e aí ele vira crente de novo, né? E aí ele está crente no final, e até ele proclama depois, eu vou proclamar a todos sobre o Senhor. Que princípio que eu acho que isso aqui nos ensina? O que a gente precisa sempre, e é o que a gente está fazendo hoje, é nos reconectar a Deus, como foi falado no seminário, recarregar nossas energias, e isso também vai promover que a gente entenda a nossa vida como ela é, e aprenda, diferente desse povo que olhava para o passado e lembrava que o peixe era de graça e não era, que ficava totalmente com a visão distorcida ali no deserto, quando a gente experimenta a presença de Deus, a nossa visão vai deixando de estar distorcida, e a gente vai entendendo de fato, e valorizando, e experimentando contentamento em Deus, experimentando a gratidão em Deus, experimentando a alegria em Deus. E esse talvez seria o antídoto para esse sentimento que é de inveja ou de descontentamento. A presença de Deus. Tentando resumir aquilo que eu tentei compartilhar com vocês nessa manhã se raízes de amargura, descontentamento e inveja brotam no seu coração, no meu coração, o que a gente necessita é se render diante de Deus em oração e receber óculos novos e conseguir enxergar com os olhos de Deus e então ver em cada detalhe da nossa vida os pequenos milagres que Deus tem feito e se encher de alegria por isso, amém? Para finalizar, eu queria olhar para Jesus com esse olhar. A gente olha para Jesus e ele pode ser esse maná que a gente rejeita. Ele é o pão que desceu do céu. E a gente, assim como esse povo, pode rejeitar esse pão, achar que não é suficiente. É engraçado, a expressão aqui original do hebraico está sempre diante de nós esse maná, 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 maná. É como se eles ficassem repetindo, de novo, de novo, de novo, de novo esse pão. Pode ser que a gente fale de novo, de novo, de novo, a mesma pregação, o mesmo evangelho, a mesma oração, o mesmo pedido, de novo, igreja, de novo, de novo, de novo. Jesus, de novo, de novo. Vai ser essa a nossa disposição para Jesus? Eu acho que, experimentando a presença de Deus, a gente tem que voltar a enxergar Jesus como o nosso pão. Básico, aquele maná de todo dia, mas suficiente para o nosso coração. E eu acho que muita gente rejeita Jesus por isso. De novo, cansei. Que ele seja esse pão, e que eu seja grato por isso. E o pão, para que ele me alimente, ele precisa ser partido. Eu preciso partir o pão, me alimentar dele. Para que eu me alimente de Jesus, eu preciso entender a cruz dele, o perdão dos meus pecados, estar contente na minha reconciliação com Deus, receber o evangelho todos os dias, receber a graça todos os dias, receber uma vivificação da palavra de Deus todos os dias, voltar a ser crente todos os dias, pregar para mim mesmo o evangelho todos os dias, você é pecador, miserável. Então, não seja arrogante, mas você é amado, aceito, salvo, redimido. Então, se contente, se deleite no Senhor e siga para responder a Ele durante o seu dia. Amém? Um dia da semana que a gente que pode mudar a nossa forma de enxergar todos os outros dias. Que hoje possa ter sido um dia assim, amém? Mais um domingo ou sábado do Senhor, onde a gente olha para Deus, para os nossos irmãos, ora juntos, e a nossa vida toma um novo sentido diante da presença de Deus. Porque assim como o salmista, a gente pode dizer, até entrei no seu santuário e então compreendi. Que a gente possa ter compreendido sobre Deus, sobre nós e sobre a vida. E nos alegrarmos nele, amém? Vamos orar? Se Deus falou ao seu coração, responda a Ele em oração. Oh Deus, o Senhor é tão bom conosco, papai. O Senhor nos cerca, pai. Eu não conheço a vida íntima de muitos aqui, Senhor, mas eu tenho a plena certeza de que cada um que fosse dado a oportunidade de subir aqui, de pegar no microfone e falar, poderia testemunhar de pequenos milagres que o Senhor tem dado a nós. Deus, se hoje nos levantamos, colocamos os nossos pés para fora da cama, é porque o Senhor mais uma vez nos deu a oportunidade de entrar no mundo que é seu e participar do mundo que é seu. E
não só no nosso levantar, mas em cada coisa do nosso dia a dia, vemos a Tua mão, vemos os Teus presentes. Ó Deus, e que a experiência aqui de cultuar ao Senhor hoje, a experiência de estarmos, ó Deus, aqui contigo, a experiência de vermos a outros irmãos da mesma fé, Deus, do mesmo corpo, da mesma família, que isso possa, Deus, arrancar do nosso coração nesse dia toda a raiz, Pai, de amargura, de descontentamento, Pai. Seja o descontentamento em relação ao matrimônio, ao casamento, seja o descontentamento em relação a Deus, ao mercado de trabalho, à profissão, ao emprego, seja o descontentamento em relação ao desemprego, seja qual for, ó Pai, ao nosso olhar de comparação para quem está ao nosso lado, essa coisa tão danosa, essa erva daninha, que possa ser arrancada do nosso coração na medida que experimentamos da Tua presença e que o Senhor nos ensina a olhar com os nossos olhos e não com os olhos distorcidos da inveja. Renova o nosso olhar grato, nosso olhar alegre, nosso olhar de fé, Pai, o nosso olhar de esperança. Ó Deus, e que isso possa trazer saúde para a nossa vida, como foi falado também no seminário. Que seja uma forma de simplificar e de recarregar as energias, olharmos com contentamento e alegria para toda circunstância, na medida que o Teu Espírito Santo ministra isso em nossos corações. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus.